No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro, para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite a todos. Estamos começando aí mais um bate-papo com a ABS, agora no mês de setembro, com a participação da arquiteta Priscila de Castro Ribeiro, e vai trazer para a gente uma experiência da empresa 5 na implantação do BIM, desde a sua parte mais inicial até o case de sucesso que ela vem trazer para a gente, que é toda essa história do BIM na 5. Esse nosso evento ele já vem sendo realizado há algum tempo, mas a gente sempre tem o prazer de contar com pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Então a gente procura apresentar uns esclarecimentos iniciais de como a gente deve proceder nessa nossa transmissão. Então, eu gostaria de solicitar que todos deixassem as câmeras desativadas, só fica do apresentador mesmo, e os microfones também para não haver interferência dos ambientes. E também a gente ficar com a transmissão mais leve, né, para que a gente tenha pouca interferência. Então, eu pediria a todos. Outro aspecto também é que a gente faz, a partir do momento da apresentação, a gente dá prioridade às perguntas que forem feitas pelo chat do Zoom. Então, a gente vai fazendo essas leituras das perguntas, dos comentários, etc. E quando a gente esgota tudo isso que está publicado lá no chat aí, do Zoom, dessa transmissão, a gente passa para a abertura propriamente dita dos microfones e também das câmeras, para a gente fazer essa interação com a apresentadora, né? Então, a gente poderia fazer as perguntas também diretamente a ela e teria também essas respostas. É muito interessante porque aqui no nosso bate-papo não há necessidade de você estar conversando especificamente sobre a apresentação. Você pode também falar de assuntos gerais, curiosidades, etc., que também são muito bem-vindas, né? Eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno histórico da arquiteta Priscila de Castro Ribeiro. Ela realmente é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Mackenzie, com especialização em gestão de projetos, MBA, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e em marketing, MBA, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Possui também certificação internacional como B-Manager pelo Segurate Global Institute of Technology.
Com mais de 25 anos de experiência, Priscila tem se dedicado à implementação da metodologia BIM, Building Information Modeling, em empresas de projetos de construção civil desde 1994. Atualmente, ocupa o cargo de gerente de BIM e projetos na Cinco Engenharia, posição que exerce há 13 anos, sendo responsável pela liderança e coordenação de equipes multidisciplinares e pela integração de processos de modelagem digital no setor. Então, pessoal, a partir dessas considerações iniciais, eu passo para a Priscila aí compartilhar a tela da apresentação e está no comando aí desse nosso bate-papo de setembro de 2024. Fala, Priscila, com você. Obrigado, Adelson. Eu queria agradecer a Bess, agradecer. Todos estão me ouvindo bem? O som está chegando bacana, sem problema. Obrigado. Agradecer ao Aurélio o convite e estar aqui para mostrar para vocês a nossa experiência em BIM. E contar um pouquinho do que deu certo, o que deu errado, as nossas dores, o que a gente pode melhorar sempre e usar essa experiência para tentar melhorar cada vez mais. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a 5, a linha do tempo de BIM na 5, as diretrizes, estratégias de dificuldades que nós passamos. Vou falar sobre o BIM Mandate, fluxos e as nossas dores e o uso de BIM. Porque sempre é importante a gente saber por que a gente quer usar uma metodologia nova, sendo o foco para poder atingir o nosso objetivo, tá? Então, é importante a gente entender isso, que é o uso do quantitativo para obra, uso para planejamento e ver o previsto e realizado. E eu vou contar depois um caso de sucesso que a gente teve com um shopping e vou mostrar na prática, tá? O que realmente acontece. Então, se vocês estão escutando um pouco do barulho, é que eu estou no escritório e a gente está aqui bem na minha mesa, tá? Aí, se tiverem algum problema, é só falar. Bom, primeiro, a 5 é uma construtora que constrói para terceiros. Tem incorporação ou incorporação própria e constrói para terceiros. Então, a gente atua desde de 1996. O objetivo sempre é trabalhar com a qualidade, pontualidade e nas suas entregas. A 5 busca atender o seu cliente no máximo em quesitos, principalmente de engenharia. A gente trabalha com obras corporativas, residenciais, hoteleiras, industriais e shopping. Então, um pouco da linha do tempo aqui da 5 em BIM. A gente começou aqui em 2011. Qual era o objetivo? O objetivo era trabalhar alguns empreendimentos e atender ele no máximo que a gente podia para conhecer o processo de implantação de BIM, o conceito de BIM e atuar nas nossas necessidades, que era a obra, tentar reduzir os problemas de obra. Então, a gente começou com o modelo 3D, trabalhamos esses aqui, tudo que é azulzinho são empreendimentos comerciais, rosinha é empreendimentos residenciais, o shopping, e aqui são hoteleiros, os que estão no verde. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho que a gente entrou com o modelo 3D primeiro, em 2011, 2012, fizemos a parte de planejamento em 2013, entramos em 2014 com acompanhamento de planejamento em obra, o que era previsto e realizado. Aqui no primeiro era só o que nós iríamos executar. Entramos com BIM na concorrência, naquela época que deu uma baixa um pouquinho no mercado, a gente entrou com BIM na concorrência. Modelo de BIM na obra em 2018, era o tablet dentro da obra para tentar atuar com eles. E aí depois a gente tentou entrar com uma parte muito importante, que é o quantitativo detalhado para a obra, para eu poder contratar os meus fornecedores de uma maneira mais assertiva, sem ficar tendo muito aditivo ou levantamento dúbio entre o fornecedor e a obra. Aí a gente teve uma parte de avaliação e estamos usando hoje na tecnologia da engenharia, assim, buscando novas soluções industriais para melhorar o uso de BIM sempre. Vou falar um pouquinho do ciclo de vida aqui. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, a gente tem que entender que momento que a gente vai trabalhar o modelo. Lembrando que eu tenho a parte de projetos, obra e pós-obra na operação. Então, é muito importante, quando eu vou trabalhar sobre BIM, é entender o que eu quero em cada um desses ciclos.
Porque desde o conceito BIM, logo no começo, o maior ganho está na operação. Eu saber controlar a minha energia, saber controlar a minha manutenção, o uso e operação do edifício. Porque, afinal de contas, projetos são 2 anos e meio, obras são 2 anos e meio, estou dando em média, óbvio que depende da obra, depende do seu estado, mas a operação, nós estamos falando de 50 anos do empreendimento. Então, é quando a gente fala sobre uma gestão do empreendimento em si, tá? Aí eu falo sobre os agentes, que a gente não pode esquecer quem é o elo de cada uma das cadeias. O cliente, o projetista e o gestor de BIM estão na área do projeto. A obra está a construtora e seus fornecedores. E na operação está o gerente de facility. Então, para a gente entender o que eu preciso entregar de informação em cada um desses ciclos e para cada um dos agentes. Porque o modelo BIM, ele não vai ter todas as informações o tempo inteiro. Ele tem que ser atualizado conforme vai mudando. No projeto pode ter tido uma especificação, mas na hora da obra pode ser trocada uma especificação, como um ar-condicionado ou qualquer coisa do jeito, na hora de uma contratação, e o gerente de facilities vai fazer a manutenção desse ativo. Tá? Então, é sempre bom e importante você saber qual é o elo que você está trabalhando em BIM na nossa cadeia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes, estratégias e dificuldades. Então, as diretrizes aqui é uma decisão top-down. Assim, a gente tem que vir, no caso da SIM, foi uma implementação top-down. Foi decidido pelo diretor, falou, não, agora eu quero BIM, vamos colocar com o objetivo de fazer compatibilização, uma gestão junto ao cliente, melhores tomadas de decisão. Então, a gente aqui, quando faz até para concorrência, a gente olha o modelo que muitas das vezes vem via TQS, vem via IFC, para a gente tomar a decisão do que a gente, como é que a gente vai pensar em cimbramento, em balancim, em fachada, em grua, a gente começa a pensar nele por inteiro. Aí eu tenho aqui a parte da transparência do levantamento entre fornecedores, facilidade do entendimento nas complexidades dos projetos. Os projetos são mais complexos hoje, e hoje o cliente quer uma redução de tempo. Então, o projeto ele encurtou os prazos de execução, todo mundo sabe, a gente sempre está muito apertado nisso. Quais são os impactos logísticos e riscos? O grande objetivo dessa decisão é diminuição de riscos. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia. O que a gente tem? A gente sempre vai trabalhar com pessoas, e pessoas é a parte mais importante de qualquer uma da execução. São o gerente BIM, dimensionamento da sua equipe, lembrando que a gente vai depender do como vai trabalhar isso. Não adianta a gente pensar que, porque a gente trabalhando com o computador, que tudo vai ser resolvido automaticamente. Não, não vai. Nós precisamos de pessoas, e pessoas que resolvem os problemas. Pensando na nossa infraestrutura, eu preciso de compra de computador melhor, eu preciso de soluções de softwares atualizados, a gente sabe que isso tem um custo elevado, então esse é um ponto também importante na hora da gente tomar essa decisão. Tempo. Não é que a gente vai nascer com BIM agora começar, nós estamos falando desde 2011. Então, eu tenho que lembrar que a gente tem uma maturidade, a gente não pode correr eu sempre digo isso, né? A gente não pode correr uma maratona quando a gente acaba de nascer. Ele tem um processo de crescimento. Então, é uma maturidade e é uma expertise que, quando a gente tomou essa decisão, a gente queria que ficasse dentro da empresa, o conhecimento fosse divulgado internamente para todo mundo. Então, essa foi uma decisão na hora da estratégia de utilizar a BIM. Outra dificuldade, é óbvio que a gente tem, mudar é complicado, sair do 2D para trabalhar no 3D, estou falando até isso em 2011. A gente sempre vai ter resistências, e assim, a gente sabe que a gente precisa de documentação em obra, é 2D, não tem como dizer, eu vou trabalhar com documento. Então, é sempre importante entender que a gente tem essa mudança, mas eu acho que ele é complementar. Outro dia a gente está até discutindo com os mestres de obra. Mestre, dá para você trabalhar com todos os projetos via modelo, junto com o tablet e na mão? Você vai com todas as informações dentro. Cada um tem o seu perfil. Tem gente que já aceita a tecnologia logo, e tem alguns que não. Mas a gente sabe que sempre mudar é mais complicado. Então, é uma quebra de paradigma na cadeia por inteiro, porque para fazer BIM e fazer BIM num processo integrado, eu preciso desde o incorporador até a equipe de obra e, de novo, até a manutenção futura. Então, esse trabalho tem que ser trabalhado em todos esses agentes. A gente fez aqui um desenvolvimento interno, a gente faz BIM internamente,
mesmo que eu seja contratado como uma construtora de terceiros, eles não fizeram o processo BIM de projeto logo no começo, eu atuo com BIM aqui na área das obras. Então, eu refaço o meu modelo. Alto investimento de implantação, são dificuldades, a gente sabe de custo, e confiabilidade no modelo. Então, a gente é uma coisa importante porque o modelo tem que estar muito confiável na hora de a gente falar sobre orçamentação, na hora de a gente falar sobre quantitativos para a obra. BIM Mandate, o que que é isso? O que é necessário para trocar informações? Então, é assim, é o que que eu preciso de informação de cada uma das disciplinas, de cada uma das partes das nossas disciplinas, para eu poder solicitar ao meu fornecedor e poder utilizar aqui dentro. Então, a gente fala assim, ó, como eu vou falar de contenção, olha, se eu falar de contenção, vamos colocar como lamela, vamos colocar como tirantes, são as nomenclaturas que a gente acaba utilizando na informação. Olha, eu preciso que tenha estaca do A, B, C, estacas separadas, estacas raiz, bloco, são as informações que eu posso colocar dentro do modelo para extrair essa informação mais fácil. Isso a gente faz tanto de fundação, como de estrutura, gesso, massa, a gente deixa esse BIM Mandate claro para todo mundo dos agentes que vão trabalhar logo no começo. Um dos itens muito importantes que eu digo é isso aqui, ó. Qual é o principal objetivo do projeto que a gente está trabalhando, de uso do BIM? E isso aqui eu falo com o incorporador, ou com o meu diretor que vai trabalhar quando a gente faz internamente. Para que você quer o BIM? Eu quero o BIM só para fazer logística? Então, coloca qual a importância de BIM para logística aqui dentro. Ele dá a sua porcentagem e a gente vai atuar naquela necessidade. Então, o objetivo é muito importante quando a gente fala sobre utilização de BIM, porque BIM não vai fazer milagre, não chama Jesus, chama BIM. Eu preciso atuar naquilo que eu preciso, que é a minha dificuldade. Fluxos de informações. A gente sempre monta fluxo de informações para a gente ver quais são as nossas saídas. Então, ó, só para vocês entenderem, a gente, quando tem o orçamento, eu ganho para a obra, eu trabalho com projetos, ele vai para a obra, trabalha BIM, entrega para a obra quantitativo, entrega para a equipe de planejamento, para ter suprimentos e pós-obra, tá? Esse é um fluxo muito claro sobre como é que o modelo vai passar em cada uma delas. Eu vou mostrar até na prática o que que a gente atua e o que que a gente apresenta de todas as nossas obras hoje. Dores empresariais. Falta de padronização das informações. Lembrando que eu trabalho como uma construtora. Eu recebo muitas vezes o projeto do jeito que ele vem, do jeito que ele foi projetado pelo projetista. Então, assim, se ele não colocou que eu tenho dentro do meu modelo o FCK de cada elemento, eu sou obrigada a colocar essa informação. Hoje não tem um padrão aonde você coloca, onde todo mundo vai trabalhar com a mesma informação. A adaptação de banco de dados. Então, assim, eu trabalho essa minha codificação internamente para poder extrair o que eu preciso. Confiabilidade no modelo, tanto interno quanto externo. Será que tudo que ele colocou, tudo que eu remodelei aqui está correto? É um item muito importante, principalmente quando a gente tem muita atualização de projeto. O modelo está atualizado conforme está tendo atualização de projeto? Falta de informações dos projetos 2D, quando às vezes modelado internamente. Às vezes tem muita achura ou alguma coisa que tem uma diferença que no modelo, que no 2D está de um jeito e o certo da informação em 3D é outro. Tempo de desenvolvimento de projetos em BIM, ele não é o mesmo, ele é outro. Eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais informações. Então, o processo de projeto tem que ser mais alongado. Isso é uma questão importante que tem que ser considerada na hora de uma contratação. Conceito de processo BIM, por inteiro entre os agentes. As expectativas reais, entendeu? Eu falo do objetivo porque ele é o que dá o sucesso do projeto ou não. Ele não é só um banco de dados com tabela dinâmica. Nada no BIM é automatizado. Eu não aperto o botão e sai tudo pronto. Orçamento pronto, quantitativo pronto. Tem qualidade, tem informação aí que é importante ser considerada. E eu sempre coloco que o projeto tem que ser valorizado. Faz parte do processo BIM que o projeto de estrutura, fundação, arquitetura e outros tenham essa valorização, porque não é um processo simplesmente de uma linha, ele é um processo integrado de todo mundo junto. Usos do BIM. Essa aqui é uma coisa que eu sempre coloco aqui, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Qualquer mudança que você venha a fazer, você precisa atuar
e pensar de forma diferente. Senão, não vai ter, não vai acontecer desta forma automática. Como é que a gente faz na 5? A gente pensa exatamente como construção. Eu trabalho a estrutura invertida, eu penso como é que é a minha parede, eu penso no meu contrapiso, eu penso no meu revestimento de alvenaria, eu penso no meu gesso liso aplicado, eu penso no meu forro. Eu penso ele dividido. Quando a arquitetura faz tudo completo, quando eu vou fazer a obra, eu já faço ela ao contrário. Eu tenho que desfazer tudo, contratar cada um dos agentes, dos fornecedores, para poder construir aquilo de uma forma integrada. Então, na 5, como construtora, todo o nosso modelo ele é separado as informações. O que é alvenaria, o que é gesso, o que é massa, o que é contrapiso, o que é impermeabilização, o que é guarda-corpo, o que é fachada, ele é desmontado. Então, eu vou mostrar um pouquinho, daqui a pouco ele por inteiro. Aqui, eu estou mostrando como que é BIM na concorrência. Este aqui é um modelo que a gente fez de planejamento, que mostra numa ideia não, era até o projeto, isso aqui era a estrutura feita, o tempo de fundação, quanto tempo ia ficar uns tirantes em tempo por meses, ó, aqui está por semanas, porque não tinha uma data específica, o que ia acontecer, aqui é barrete, com as lajes, com o projeto de estrutura, esse até foi pego o próprio IFC que veio do PQS, a gente montou, invertendo os posicionamentos, esse aqui até estava para cima, a gente inverteu, pilar, viga e laje, e montou o sequenciamento de serviços em obra. Cada um aqui é um sequenciamento do que a gente está fazendo de execução de obra. Qual é a ideia da gente fazer BIM na concorrência? É para mostrar para o cliente, que às vezes é um leigo, é um banco, ou é um incorporador que está lá como patrocinador, o que a gente pensa que é a nossa ideia de construção do lado da construtora. E aí ele está subindo com os serviços e daqui a pouco ele vai descer com as fachadas. Então, a ideia é ser o mais transparente possível. Eu acho que BIM a gente não tem muito como enrolar. Ele é o que ele realmente é. E assim, não é um Hollywood BIM, ele é na real. Este aqui, o objetivo foi trabalhar a concorrência, trabalhar com o modelo que nós tínhamos. A equipe, você tem uma ideia, a gente tinha alguma coisa de arquitetura, que o fornecedor, o incorporador nos mandou, e a gente acabou atuando da melhor forma para poder apresentar. Logística, a gente sempre atua tanto com canteiros de obra, quanto a logística de descarga, que era mostrando os blocos de alvenaria estrutural, e a atuação. Já tinha um condomínio existente, como é que a gente ia atuar com essa informação? E segurança do trabalho, que é essencial. Quantitativo. Eu vou apresentar o quantitativo depois mostrando na real a gente movimentando, mas qual é o objetivo da gente fazer levantamento quantitativo? É tentar ser o mais assertivo na hora da contratação do fornecedor. Priscila, você faz todos os itens? Não, a gente faz os itens da curva ABC. Então, eu faço o modelo de fundação, o modelo de estrutura, de alvenaria, fachada, gesso, massa, impermeabilização de todas as obras que a gente tem aqui dentro, tá? Então, o objetivo, ó, essa aqui é uma tabela de fundação, onde eu mostro o que é estaca escavada, bloco, contenção, cada uma delas, e o nosso quantitativo. Isso aqui é uma de estrutura. Onde vocês estão olhando aqui, ó, são os próprios, os trechos e FCK que a gente tinha nesta estrutura. Aqui, voltando, eu vou falar sobre contrapiso. Quais são os tipos de contrapiso e tamanhos de contrapiso, tá? Qual é a área, o que a gente tinha de contrapiso no empreendimento inteiro. A alvenaria. Eu estou mostrando aqui qual é o bloco acústico de 14, bloco acústico de 19, bloco de 9, 14 e 19, cada um com a sua cor. O que isso facilita? Isso facilita na hora da contratação. Aqui ao lado, ó, a gente está vendo que a gente chamou, o fornecedor foi a Vertex, e o levantamento dele foi batido com o nosso. Onde é que tinha mais ou não? Onde é que eram as diferenças e considerações que foram feitas? Muitas vezes, ó, pode ser que aqui no terceiro subsolo, a obra pediu para fazer alguma coisa a mais. E está aqui o quanto deu a diferença. Então, a gente vai batendo para quê? Para estar alinhado o que é um e o que é outro. Não deixar simplesmente só fazer e aí vai pagando aditivo, não. A gente está alinhado o que foi pedido e o que foi feito. Se foi a mais, é óbvio que tem que ressarcir. Se não foi a mais, não entra.
Esse aqui é um de drywall, faz especificações de drywall. Qual é o montante, qual é a tipologia de drywall nesse empreendimento. Gesso liso, a gente tem o costume de fazer os primeiros pavimentos em massa e o último pavimento em massa, então aqui é gesso liso, que é o meio. E aqui massa. Então está mostrando tudo onde tem cerâmica, eu estou aplicando massa, e onde eu tenho massa interna. Isso aqui é massa interna. Pintura. Qual é o tipo de pintura e que eu estou trabalhando em pintura em cada um desses elementos. Fachada. Fachada nós vamos ver daqui a pouco, eu vou mostrar como ela é oca. Eu mostro exatamente a cebola, né? A gente chama de cebola, as camadas, onde eu vou colocar ao lado e vou mostrar somente o item fachada, que é um outro fornecedor. Então, a gente lida com outro fornecedor, onde é massa texturizada cinza, branca, cor tem, ou onde é aplicação de EPS e cerâmica. Então, isso é um trabalho que a gente pega modelo interno, projeto em 2D, monta o 3D dele e apresenta exatamente a codificação dessas informações. Planejamento. Planejamento é uma coisa muito importante. A gente faz, claro, com cronograma, linha, tempo-caminho, que são as linhas de balanço, mas a gente também faz agora trabalhando ele no que era previsto e no realizado. O que acontece quando a gente vê assim? A gente começa a ter... Por que o plano de ataque que você propôs a fazer, você mudou no meio do caminho? Então, a diretoria fica mais em cima de todos os pontos que estão falhos. Aqui, ó, por que você tinha que estar no quarto pavimento de impermeabilização e você está não iniciado o serviço? Foi a contratação que foi errada, que demorou? Foi você que demorou para fazer a solicitação? Qual foi o processo? Por que o fornecedor não entrou na data que deveria entrar? Então, a gente sempre fica exposto e claro a informação para quem pode tomar decisão e nos ajudar a evoluir. Então, é sempre declarado e mostrado item por item no modelo que deveria estar acontecendo e o que estava sendo realizado. Este aqui é um empreendimento que é o Capote Valente, que a gente ganhou a concorrência, onde a gente apresentou exatamente o processo. A gente sempre coloca aqui o entorno, que a gente acha muito importante, para o cliente, porque ele tem que se setorizar. O vizinho, são coisas importantes também, como o vizinho, como é que você atua no vizinho. Muitas das vezes, quando a gente faz a contenção aqui, a gente põe os tirantes para verificar se não pegou nenhuma sapata, nenhum bloco de baixo, o que está acontecendo com o andar de baixo, e traz essa transparência para todo mundo. Então, não é só na obra ou no projeto que está acontecendo, é para todos que estão trabalhando dentro da obra. Essa aqui foi uma obra que a gente tinha um tempo muito curto, era um contrato antes da pandemia, era um contrato que precisava ter data certa de término, e o trabalho era na localização ali da Rebouças, na Capote Valente, onde só de saídas de caminhão de bota fora, 48 caminhões de bota fora por dia, para ver a logística complexa que era neste local. Aqui a gente trabalha com balancinho, ó. Essas cores que estão mudando são os balancinhos atuando na fachada. Esse já é um planejamento executivo inicial, mostrando a execução da obra. Aqui, para vocês verem, ó, nesse mesmo Capote Valente, a gente teve uma intervenção do vizinho. Essa parede todinha tinha... Esses tirantes estavam aqui, ó. Então, a gente pôde mostrar para o nosso incorporador que a gente teve o trabalho também das retiradas dos tirantes do vizinho. Qual era a interferência que a gente tinha deste vizinho dentro do nosso empreendimento, tá? As cremalheiras, onde é que iam ficar? A gente fala sobre a logística de equipamento, as cremalheiras, e a parte de logística de balancinhos, ó. Quais são os equipamentos que a gente ia atuar em cada um deles. E isso, o modelo ajuda muito, porque fica claro para o fornecedor também como é que ele vai trabalhar. Ajuda a equipe de obra. Esse aqui é um outro que mostra também todos os rebaixos, os recuos que iam colocar, como é que ia atuar o balancinho nele nos equipamentos. Grua, isso é uma coisa que também a gente faz o tempo inteiro, posicionamento da grua para poder ter aprovação e não de cada uma delas. Então, a grua, onde é que ela ia acontecer? Se, neste caso, até ela não estava no orçamento, ela teve que entrar para ganhar esse prazo, e a gente foi junto ao incorporador provando que a instalação da grua era essencial para o sucesso desse projeto. Planejamento, bandejas de proteção. Isso é uma coisa que a gente também faz
vai depender do empreendimento, do quanto a gente, naquele momento da equipe, está preparado, mas a gente faz também as proteções de segurança. Previsto realizado. Esse aqui é para mostrar um pouquinho que quando a gente trabalha buscando sempre, é um empreendimento lá, que a gente tem, usando o BIM desta forma, atuando de uma maneira consistente mensalmente, a gente está mais aderente ao que a gente planejou. O porquê? A gente consegue planejar melhor, a gente consegue executar e trazer a equipe de obra para junto, não é separado. São todos aqui para ter o sucesso desse negócio. O sucesso não faz sozinho. Previsto e realizado. O tempo inteiro a gente tem o que era previsto e o que foi realizado. Mensalmente, qual é a ideia? A ideia, de novo, é trazer a transparência e atuar nos problemas que estão acontecendo. Não adianta falar que não. Então, às vezes, você antecipa a fundação, antecipa a contenção, mas perde no tempo crítico, que é a estrutura, é mais difícil de você ir buscar. E ele fica mostrando quanto que estava a mais ou a menos nisso. Esse aqui é um empreendimento já acabado. Esse aqui para mostrar um pouco das obras antes de BIM. A gente tinha muito replanejamento e depois, quando a gente começou a atuar mais em BIM, como ficou mais aderente ao planejamento. Então, vai depender de você, da equipe, de todo o trabalho, não é só de um, não é só da obra, é óbvio que é departamento de contratação, é projeto finalizado, é tudo isso junto para poder chegar. Este aqui é um empreendimento nosso que foi o sucesso que a gente teve com o shopping. Então, eu vou colocar porque o que mais dá de benefício aqui são as pessoas. O sucesso de todo o empreendimento, na minha visão, ele está ligado às pessoas que trabalham. E aqui foi um empreendimento realizado em 2013, projeto 2013, 14, iniciada a obra em 2015 e entregue em 2016. Opa. Este shopping foi o primeiro shopping que nós contratamos todos os projetistas em BIM. Nós trabalhamos a integração desses agentes. Então foi um desafio e foi fantástico. Quando você via o modelo vindo dos projetistas, modelado por eles, projetado por eles, com a responsabilidade da informação lá diretamente, integrado, todo mundo junto, era brilhante. Facilitou o trabalho de campo, facilitou o trabalho de orçamento, facilitou o trabalho de planejamento e deixou claro para o incorporador o que ele estava comprando. Se não existisse o modelo, o impacto que a gente teria de dutos, tubulações, uma interferindo na outra, parede, enfim, de todos os detalhes. Então você enxergar isso antes, facilitou 100%. Essa parte de instalações, ela tem muita interferência. Então foi uma ferramenta que me facilitou enormemente, porque você conseguia quebrar a resistência dos empreiteiros, mostrando no BIM aonde estava o erro. E isso foi maravilhoso, porque não tinha, na verdade, discussão. Os fornecedores que vieram, que foram escolhidos como parceiros, também ajudaram a gente a montar esse planejamento. Então, foi feito a 20 mãos no planejamento. Por isso, do sucesso. A gente enxergou tudo muito antes. Então, a gente tem um conhecimento maior, mais complexo, agregado a todo mundo antes daquilo acontecer. É um ganho que é difícil mensurar, assim, né? Para quem viveu já a experiência, é incrível. Esse trabalho evitou que se tivesse um acréscimo de aditivos e o benefício que se tem no final, eu acho que é enorme. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco o que a gente trabalha aqui na real, todos os modelos. Vou pegar aqui um empreendimento nosso, agora só para vocês entenderem. Esse empreendimento é um empreendimento da Exetec, que nós estamos construindo, é o Chanés. Todos estão vendo minha tela? Se tiver muito... Sim, está aparecendo sim, está aparecendo, Priscila. Perfeito. Então, vou mostrar o seguinte, isso aqui é um modelo feito aqui dentro,
é um modelo que veio em 2D, ele não teve o processo BIM contratado pelo incorporador, mas ele teve aqui dentro feito. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz, para vocês entenderem. Primeira coisa que a gente faz a estrutura. Então, ó, fundação, claro que a primeira coisa é a fundação. Ó, então, vocês estão vendo aqui a fundação. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que está o modelo, ó. Então, aqui, com os nossos blocos, com as estacas aonde elas vão ser executadas. Cada uma dessas coisas aqui, ó, se você separar, isso aqui é uma estaca de arrasamento. Então, eu tenho a estaca real aqui embaixo, eu tenho o bloco aqui embaixo e a minha estaca de arrasamento. Aí, o que acontece aqui? Eu tenho cada uma dos tirantes, quando eu clico aqui dentro, você vai ver que esse é o tirante 37A, e ele está aqui posicionado. Cada um tem a sua informação. Quando a gente faz os quantitativos, a primeira coisa que a gente faz é pegar aqui e separar o que eu preciso. Olha, então, de estacas e blocos. Eu separo o que é, nesse caso, estacas, aqui, ó, fundação. Tá vendo? Eu tenho as informações aqui colocadas. Então, eu tenho as estacas de arrasamento em cada um dos locais. Então, ó, eu tenho o volume todo na hora da contratação. Então, ó, eu mostro para eles os blocos. Eu mostro aqui em cima uma outra área que era a laje, as vigas alavancas, as vigas de travamento e tudo. Isso aqui é muito importante para eu poder apresentar na hora da execução. Eu estou contratando essas informações que estão aqui. Aí depois eu tenho a parte de estrutura, onde eu apresento. Aqui eu estou mostrando a estrutura simplesmente pelo pavimento. Então, eu mostro pavimento por pavimento. Tem outros empreendimentos, então, assim, eu tenho este que é um outro empreendimento, onde eu já vou trabalhar a estrutura, eu quero o plano de ataque. Então, eu posso mostrar para o meu cliente e vou mostrar como é que eu vou executar a obra aqui. Aí, este aqui, ó, é o plano de ataque, onde eu mostro qual é a torre que eu vou trabalhar ali no tempo. Então, assim, fica muito claro, olha, tá vendo? Eu vou passar isso aqui para um outro momento, eu estou trabalhando aqui num ponto onde eu estou separando um bloco ou não, e este aqui, se eu estou trabalhando numa junta, ou qual é a interferência que eu tenho de um prédio em cima do outro. Tá? Então, se eu estou aqui, este é a estrutura, se eu estou trabalhando a fundação aqui dentro, eu vou mostrar a minha fundação, tanto como parede, quanto a minha outra fundação, que são os blocos e as estacas. Então, o nosso modelo BIM é um modelo de engenharia, é um modelo que trabalha a informação. Para vocês terem uma ideia, Pri, quantas vezes você acabou fazendo este modelo? Este modelo, ó, está em 4 revisões já do executivo. Foi 3 na torre A e 4 na torre B. Este modelo foi o que a gente fez quantitativo de levantamento para contratação do serviço. Para vocês terem uma ideia, o fornecedor chegou a um volume de, sei lá, 200, 300 metros cúbicos de diferença. Aí nós sentamos com ele e trabalhamos item por item para mostrar que eu não tenho como inventar número em BIM. O que está aqui é exatamente o que a gente vai executar. Então, a gente tem um alinhamento melhor na hora da contratação e na hora de trabalhar o fornecedor. E a gente também paga por pavimento conforme a gente tem feito. Se o cara trabalhou isso, você vem cá e pode trabalhar ele na hora, pagamentos na hora da medição. Então, este aqui eu queria mostrar, este empreendimento 1, este é um outro, que aqui, depois que eu trabalho a parte de estrutura, fundação e estrutura, eu entro na parte da arquitetura. O que é arquitetura? Eu vou trabalhar aqui, ó, somente a alvenaria. Então, se eu clicar aqui, ó, neste ponto, vocês vão ver somente a alvenaria. Neste ponto aqui, ó, somente o drywall. Então, se eu quero ver drywall e alvenaria, eu vou mostrar drywall e alvenaria. Neste item aqui, ó, se eu colocar a alvenaria, a gente está vendo a tipologia de alvenaria. Eu tenho bloco de 19, 14, bloco 9, 14, 19 e acústico. Então, ó, eu sei onde é que a obra vai ter que atuar com os blocos acústicos. Aqui nós estamos falando da parte de gradil, a parte de ferro, gesso e massa. Essa é uma outra coisa muito importante. A gente faz levantamento separado da informação, gesso e massa. Então, quando eu chamo a estrutura para ver esta área de informação, ó, eu sei o que eu estou trabalhando. Até vou pedir para ele igualar de novo. Vou ver somente a minha estrutura e pedir o gesso e massa. Olha lá, gesso e massa. Gesso e massa. Ele está quantificando de novo.
e eu estou pedindo aqui a minha estrutura. Então, eu consigo ver por pavimento, por área, aonde a gente vai trabalhar o gesso e massa. Ó. Os meus últimos pavimentos são massa, mas os meus de baixo já são gesso. Vocês estão vendo? Ó, não tenho aqui a minha alvenaria. A alvenaria está aqui dentro, mas eu consigo separar muito bem os serviços na hora de uma contratação, pensando do lado da construtora. Então, a gente busca trabalhar o BIM de uma maneira muito útil para aquele uso que eu preciso. Então, no objetivo de uso de BIM, quantitativa nos itens importantes. Então, só para vocês terem uma ideia, este empreendimento, este aqui é o Chanés que eu mostrei para vocês. Quando a gente faz levantamento quantitativo, de estrutura principalmente, a gente tem aqui, ó, qual foi o quantitativo que foi de orçamento, qual foi a diferença que eu levantei em BIM, qual revisão, principalmente aqui, ó, eu deixo todos os projetos 2D que foram utilizados para fazer o levantamento, quais são as suas revisões, e aqui eu faço um comparativo da época que foi orçado, da época que está sendo executado e quanto a gente tem de diferença. Isso acontece com todos. Pra vocês entenderem isso aqui é um banco de dados, ó. Isso aqui é tirado dentro do modelo, tá vendo? Que é feita uma base de informações, tirado pavimento por pavimento, o que é viga, o que é laje, cada um com as suas informações, seus volumes, o seu volume cúbico, e aí é montada uma tabela dinâmica com a informação para ser atuada. E no nosso comparativo final. Então, o que eu quis mostrar? A ideia de trabalhar um modelo não é só para cada um dos itens importantes do seu objetivo de uso do modelo. Esta, eu acho que é a parte mais importante. Este empreendimento aqui, ó, é um empreendimento que já foi contratado em BIM desde o começo. Então, o que acontece? A minha estrutura, ó, é uma estrutura que feita dentro do TQS, trabalhado dentro do Revit no modelo e trazido para cá. E é verificado aqui. Se o modelo não está muito confiável, a gente refaz de novo. Inclusive cubetas. Aqui também tem um plano de ataque completamente diferente, porque o meu objetivo é, esse aqui está separado inclusive por FCK. Se a gente for dar uma olhada, ele está separado por FCK, ó. Está contabilizando aqui FCK, quer dizer que os primeiros pavimentos têm uma informação diferenciada dos outros, ó. Onde tem FCK diferente. Então, isso aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. A obra onde o projetista tinha contratado que o FCK ia ser só aqui, eu tive que incorporar essas outras lajes para poder dividir com o FCK maior. Porque não dava para eu fazer somente no tipo, eu tive que trazer para baixo, porque eu ia fazer de baixo para cima. Então, qual é a ideia? É trabalhar a informação e a clareza do modelo para a equipe de obra, para a equipe de contratação, e está alinhado. Ó, gente, não vamos fazer nenhum erro, está aqui a informação, aqui são só os pilares, não estão na laje, e quais são as diferenças que a gente tem em cada uma dessas fases. Então, aqui, ó, a estrutura por bloco, ó, tá vendo? Por trecho de obra. Aqui depois ela está a estrutura, cada um tem um ponto, tá vendo? Por FCK, por trecho, blocos de fundação, contenção, olha lá, a minha contenção. Então, é um modelo pensado de forma para a engenharia no completo. Este que é o grande objetivo de uso do BIM aqui dentro da 5. Como é que eu posso trazer os benefícios e ver a informação que eu preciso naquele momento. Aqui nós estamos fazendo um levantamento já de alvenaria. Esse empreendimento está na segunda laje. E aqui a parte, a gente está verificando a parte de cerâmica, que veio do modelo da arquitetura. Eram testes de a gente trabalhar. Então, o que eu quis trazer para vocês? O nosso grande... esse empreendimento que eu falei para vocês, que ele é um projeto contratado todo em BIM, foi feito toda a parte de elétrica, ó. Toda a elétrica está feita no modelo. Vou botar só a estrutura, porque não dá para trabalhar sem ver a estrutura junto, né? Olha lá, tudo está sendo colocado. Temos a parte de hidráulica, ó. Todo o modelo sendo trabalhado também com hidráulica, para a gente ganhar os benefícios, que a gente sabe o que está atuando aqui em cada uma das informações, ó. Se as furações estão atendendo, não estão atendendo, onde é que está a informação. E a gente trabalhou também com a parte de ar-condicionado.
O ar-condicionado também está atuando aqui dentro do modelo. É um modelo que vai ser um residencial, onde o cliente vai colocar o seu ar-condicionado internamente. Porque, para vocês terem uma ideia, é um apartamento sem vigas. Tem uma viga só no apartamento, fora as vigas externas. É uma ideia de produto diferenciado. Este aqui é o modelo por inteiro, vindo com arquitetura também. Então, o objetivo, tá vendo aqui, ó? Você já tem a logística, que são os equipamentos. Aqui ficou o decorado, para a gente entender quanto tempo isso aqui é feito. Por isso, quando a gente fala sobre os trechos, é muito importante, ó, porque isso aqui tudo ficou para trás no decorado. Se eu colocar aqui, ó, equipamentos, ó, o decorado está bem nesta área e ela vai ficar para um segundo momento. Então, eu queria trazer isto de informações de uma ideia para vocês dos empreendimentos que a gente está trabalhando agora. Este aqui até em Alphaville, onde tem uma altura enorme. Nós temos aqui, este é o modelo que também veio do cliente, a gente está aproveitando tudo. Tá vendo? Nós temos aqui, este é o posicionamento das cremalheiras duplas, da grua, dos vizinhos do entorno, e esse empreendimento a gente pegou a rocha. Então, a gente acabou atuando até muita coisa aqui embaixo, ó. Este aqui é o posicionamento da rocha. O que a rocha entrou dentro do bloco de fundação? Esse aqui é o perfil natural do terreno e a rocha. Qual é a ideia? É a gente ser o mais transparente possível com o nosso cliente. Então, a gente mostra exatamente os problemas que a gente tem. Ó, aqui teve que fazer todo o corte da rocha aqui dentro, tá? Então, esse é um empreendimento que está acontecendo, mas ele já está pensando, assim, todo o trabalho aqui dentro, para a gente fazer todos os levantamentos de uma forma mais assertiva, principalmente quando a gente fala até neste caso que o problema maior era a fundação. Blocos, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, vou pegar só esta fundação, são blocos de 800 metros cúbicos, ó. Quantitativo, 869 metros cúbicos. Este bloco com 460 e este bloco com 684. Tá? Então, assim, só para mostrar para vocês que a ideia de trabalhar um modelo BIM dentro da 5 é trabalhar um modelo de uma forma na engenharia. É isso. Ok, Priscila. Muito bom aí essas informações boas, as informações que você trouxe aqui para a gente conhecer, né? E aí eu vou me reportar aqui ao chat para ver o que é que a gente tem aqui. Eu sempre, dentro do possível, né, vou procurando abrir com as perguntas, e aí depois o pessoal se anima e vai fazendo também. Mas, na verdade, depois a gente parte para o microfone, quem não fez no chat, vai para o microfone. Aí eu estou falando da seguinte maneira, Priscila. Assim, eu queria parabenizar você aí pela apresentação, também por essa forma de ter arrumado toda essa evolução da aplicação do BIM na 5, né? Trazendo para a Uhum. gente seu case, que realmente é um case de sucesso, informações assim, muito assim, com modernidade, né? Muito bem apresentadas, né? Detalhes assim mostrados para todos assim desse seu trabalho. E eu queria perguntar a você o seguinte, Priscila: as vantagens na aplicação da tecnologia BIM são realmente impressionantes. Sendo o investimento elevado para a implantação da tecnologia em escritório de projetos com menores etapas do que na execução da obra, né? Você acha que essa implantação também tem custos elevados? É, eu sempre considero que a gente tem que... qual, qual é o seu diferencial com relação aos seus concorrentes? Então, assim, a gente atuou com o BIM aqui logo no começo porque a gente queria ter essa informação de segurança que a gente estava fazendo focado na engenharia. Ele é um custo elevado. Eu sei que as próprias licenças de softwares são caras e as renovações anuais são mais ainda. Eu não acho nem muito justo isso, porque eu sei que o valor que a gente acaba cobrando de projeto não é elevado também. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco dessa cultura e tem que trazer esse benefício de pensar de uma forma que você vai estar reduzindo gastos desnecessários em obra, onde que é o seu maior gasto.
E isso tem que ser uma visão que a gente tem que trabalhar junto com o nosso incorporador. Mas eu sei que existem possibilidades da gente trabalhar. Este software que a gente usa não é um software de cálculo estrutural. Ele é um software de modelagem em BIM. Então, assim, a gente traz esse benefício porque a gente sabe que a gente quer controlar aquele fornecedor da curva ABC. Então, como eu falei, naquele empreendimento, a diferença foi grande e eu fui muito assertiva com ele. Senta você comigo e nós vamos item por item, porque a tabela de quantitativo, eu não tenho de onde tirar informações a mais e a menos. E isso a gente fica alinhado para a gente acertar e ser transparente. Então, eu acho que quando a gente está trabalhando com isso, é um benefício de trazer para o cliente essa segurança. Então, mas eu concordo que realmente os valores hoje cobrados pelas empresas de tecnologia são muito altos. Não é nem o computador, não é a infraestrutura muito hoje do computador que a gente consegue manter, mas os valores cobrados de software são altos, sim. E por isso que a gente tem que Ok, pensar com o cliente e trabalhar isso. Eu te dou um benefício, por isso que eu te cobro um pouco mais. ok. Muito bom, Priscila. Você sabe, a gente teve aqui comentários do Antônio Júnior, dizendo: Priscila, parabéns pela excelente palestra. Também a gente teve uma manifestação aqui do Ricardo Veiga. Boa noite, parabéns, Priscila, pela apresentação. O Marcelo Moutim também está dizendo: Priscila Castro, parabéns, belíssimo trabalho. O Dionísio, que falou conosco agora no início, está dizendo, Dionísio Souza, né? Ótima apresentação, interessante fluxo de trabalho complementar. Aqui apareceu um negócio aqui no meu que eu não estou vendo. Deixa eu ver. Projetos para obter o 4D do BIM. Eu baixar aqui, eu acho que vai dar. Agora vai dar certo. Vai. Ótima apresentação e interessante fluxo de trabalho complementar aos projetos para obter o 4D, 5D do BIM. Ótimo para a execução da obra. Quer dizer, realmente, eu também fiquei muito impressionado aí com o que você apresentou, Priscila. O Ademar Tabosa, que é o diretor aqui da Regional Aracaju, está dizendo: parabéns, Priscila, pela apresentação. Hoje, uma ferramenta fundamental para as obras, das fundações até a manutenção. O Marcelo Moutinho está continuando aqui o comentário, dizendo: muito importante notar os pilares, pessoas, né, tecnologia, processos e estratégia. Então, pessoal, a gente assim esgotou praticamente essas manifestações aqui no chat. Eu gostaria de solicitar para que todo mundo, o Aurélio também está aí presente, ligasse as câmeras, os microfones. Você pode também, Priscila, descompartilhar aí a tela, aí vai ficar aparecendo todo mundo aí e a gente começa a ter essa interação aí, desse bate-papo tete a tete aí com os microfones, né? De forma que a gente possa interagir com você assim diretamente, né? Ó, o Marcelo Moutinho aí, tá com a câmera ligada. O Ademar também não ligou ainda. Ó, o Aurélio aí. Aurélio, e aí, tudo bem, rapaz? Como é? Tranquilo? Você aí nessa correria do Enes, tá tudo certo? Nessa até que não é correria, não, mas o resto aqui tá direto, né? Inclusive, inclusive, os problemas aí dos projetos da SINC, às vezes aparece lá umas verificações, né? E foi alguns meses atrás, já tem um bom tempo que eu estou tentando fazer essa palestra com a Priscila, porque ela fazia uma pós-graduação bem na quarta-feira. Então, já tem um tempo que ela mostrou os modelinhos dela lá com tirante e tudo mais. Aí falou: aqui, ó, eu tiro quantitativo de revestimento, aqui eu tiro de alvenaria, tudo mais. Eu falei: isso sim é modelo BIM. Porque o que eu vejo hoje em dia é os arquitetos fazerem uma carcassinha bem meia-boca do que é a arquitetura e dizer que estão projetando em BIM, mas não estão, né? E mais, só estão arrumando uma porrinhação para o projetista de estrutura. Hoje mesmo eu tive uma reunião e o arquiteto falou: não, a gente vai entregar em BIM, né? Eu falei: como assim? Você não vai entregar em 2D para a gente ter a exatidão da posição dos elementos da arquitetura, para a gente ter osso e acabado, para a gente ter os níveis de osso e acabado nos pisos?
Não, a gente tem 20 projetos que a gente está fazendo assim. Na hora eu mandei o WhatsApp para um amigo meu, que a Priscila conhece muito bem, né, Priscila? Eu falei, você está pegando um arquivo em BIM do cara, transformando em 2D para você botar de referência para lançar a estrutura? Ele falou, não, eu estou pedindo os 2D. Porque a partir do momento que o arquiteto passa esse encargo para o engenheiro de estrutura, quem é que vai ser o compatibilizador do projeto? Né? Isso na fase de projeto. Agora, depois, é bom destacar, a Priscila foi bem leve aí, que a Cinco é uma construtora, então ela pega o projeto já desenvolvido, já no executivo, às vezes, para orçar, às vezes a obra já está o projeto está todo definido, eles orçam, e aí eles têm que acelerar todo o processo para começar a obra em seguida, e cuidar dessa parte de compatibilização real, ou seja, o que é real lá? Agora, Priscila, inclusive nesse aspecto, uma perguntinha para você. Um grande gargalo do desenvolvimento do projeto, que também você sabe bem aí, como coordenador de projeto, vocês também fazem coordenação interna, é o andamento dos projetos de instalações. Né? Eles deixam para soltar os projetos de instalações lá depois que a obra já está encaminhada. Hoje mesmo, um projeto lá em Camboriú, o diretor ligou para mim e falou assim, dá um pau para acabar o projeto, né? Aí a gente já está no pavimento de lazer, que é o que está abaixo do pavimento tipo. Daí eu falei, o cara pediu para a gente dar um pau. Ele falou, então tá, então pede para ele olhar como é que está a compatibilização do projeto. Todo dia eu estou mexendo. E isso aí é uma latente que atrapalha todo o andamento, não só de projeto, mas vamos dizer que de obra, porque se você atrasa o projeto, você já está destruindo a obra que já está na sequência, que é o caso que eu citei aqui. Como Eu é acho que é que preciso? o grande problema está na informação entre todos, tá? Eu acho que assim, a gente demora muito para fazer furação. E quando entra a furação, a gente vai discutir o furo quando a gente está no pré-executivo, indo para o executivo, que daqui a pouco eu preciso de armação. E você não arma se você não tiver o furo. Então, assim, não adianta nada. E eu preciso, o primeiro item que eu vou comprar é a armação. É forma e armação. Só que forma é mais fácil, porque forma ainda você consegue arrumar, mas armação não. Então, assim, é meio antagônico o negócio. Se o primeiro item que eu preciso em obra é a armação precisa estar toda compatibilizada com as furações, e o projetista de instalações demora, ar-condicionado, hidráulica, então, assim, vira um inferno o desenvolvimento de projeto. Isso. O que precisa fazer tem que ser, a gente é muito efetivo aqui, o que vai ter furo é agora que eu quero furo. E porque nós vamos validar furo por furo, porque depois não vai ter mais furo. Principalmente quando a gente vai trabalhar perto de protendido. Quando eu vou fazer empreendimento que tem protendido, eu não quero saber, eu quero furo quase antes do pré-executivo. Então eu falo, onde você vai distribuir, você já faça a informação, já peça a distribuição, porque eu não tenho o que fazer depois. E nem não tem ideia, não tem espaço, não tem altura. Tinha que dar um jeito de puxar a furação para o anteprojeto, porque é só isso que salva. Não, Entendeu? é um inferno. E Para assim, o pessoal que está acostumado aí, basicamente aqui em São Paulo, a gente tem 4 ou 5 fases de projeto. Né? Tem o estudo preliminar, tem o projeto legal de arquitetura, que já está com a estrutura definida, aí tem o pré-executivo, anteprojeto, daí depois vem o pré-executivo, executivo e o liberado para a ILA. obra, que aí o liberado para a obra é a fase que, em tese, tipo assim, as formas estão fechadas, já está com furação em tese definida, e aí sim, agora você pode armar, aí você Isso. vai para a armação. Só que não tem acontecido isso na vida real de forma coesa e com essa progressão sendo bem colocada. E isso aí é um empecilho e muita gente, por exemplo, tá acostumado a achar que nas outras localidades que é a mesma coisa que da gente. Mas não é. Agora, o principal é o seguinte, o pessoal de instalações, vamos ser real aí, também não solta as inclinações certinhas da tubulação deles. Se eles fizessem direitinho modelos deles em BIM, que não fazem, a gente até estava feito, mas não fazem, e mais, falam a rota em eu já fiz palestra conjunta com o pessoal que faz instalação e arquitetura
em BIM e me dei mal, porque depois, na hora do projeto, veio uns PDF muito mal definidos e com sobreposição de especialidades, ou seja, o cara de ar-condicionado usando o mesmo espaço da furação de hidráulica. Isso aí acontece direto, né, Priscila? Isso é uma evolução que a gente vai ter que mudar, que eu acho que cada furo vai ter que ter o quadradinho da sua cor, da sua disciplina. Que nem nós fazíamos antes em 2D, sabe? Não está em 2D lá, cada um com a sua cor e com a sua solicitação, para poder fazer essa validação. O que que a gente tem feito? A gente tem trabalhado os furos item por item, mas assim, é exaustivo, porque tudo muda o tempo inteiro. Então, eu tive até agora, ó, entra a reengenharia e quer fazer reengenharia, quando entra de tech da vida e quer fazer reengenharia de tudo, e novo encaminhamento. Falei, pode parar, nós não vamos ter novos encaminhamentos, porque as furações já estão definidas, as coisas já estão idas, as armações já estão colocadas. Então, assim, eu concordo, eu acho que tem que ser um processo que tem que trazer a instalar o projetista de instalação, somente hidráulica e ar-condicionado, antes. Ele tem que definir o processo dele. Ar-condicionado não muda. Você vai passar aqui, então já põe o seu furo aqui, diz onde você precisa. É. Coifa. Somente no residencial coifa, porque quando não é residencial, é Não, industrial, o é pior ar-condicionado tem que ser ainda. na concepção estrutural, Priscila, É, porque tem um praticamente que eu estou fazendo que é vão residencial, mas é grandes vão, aí a gente já está, não, eu preciso de mais 6 centímetros, a gente teve que subir as vigas, diminuir a altura delas, pretender mais, alargar as vigas, para caber a instalação de ar-condicionado no forro, do residencial de alto padrão. Agora, eu esqueci de citar uma fase aí que não pode deixar de existir, que é o markup, não, Priscila? isso. Que É, hoje ainda é em 2D, o markup é em 2D e não existe esse papo de markup em BIM, não, que nunca vi rolar. Se rolar um markup em 2D bom, já está bom, né, Priscila? já tá bom, já tá Já é uma bom. maravilha, mas não é. Não É rola. verdade. Rola tipo assim, um sobrepondo com o outro. Um cola, cada especialidade cola num desenho de formas que a gente cadastra, em branco, limpo, para o pessoal incluir lá dentro todas as furações possíveis. E aí, ali já parte com interferência. Outra coisa que eu também quero dizer assim, gente, eu não acho que a gente vai eliminar a 2D nunca da nossa vida. Porque, assim, o trabalho em campo é outro mundo. Não é um mundo de ar-condicionado dentro do seu escritório, é outro mundo, é um mundo cão. E esse mundo cão, você abre o documento, você olha, você pensa, você faz. Então, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando assim, não acha que o BIM vai substituir tudo o tempo inteiro. Não. Ele tem o seu processo de evolução, mas o 2D vai continuar acontecendo, principalmente porque nós precisamos atuar em obra. Principalmente que qualquer coisa que você vai montar, você precisa de um manual de como montar. Entendeu? Então, assim, outro dia na obra eu falei, mestre, o que que você quer em 2D impresso? Porque agora eu vou fazer o contrário. Você vai pedir o que você quer de documento impresso. Quantas cópias você precisar, quantas leituras você precisar. E assim, seja digital ou seja impresso. Mas nós não vamos não ter nada em que não seja em 2D. Então, eu acho que a gente está nesse processo de evolução, porque eu até estava falando com o Adelso, porque a gente vai industrializar mais. A gente precisa trabalhar de uma outra forma também para desenvolver, porque quando a gente fez o shopping pré-moldado, o projeto que era fabricado era o que ia ser instalado. Não tem mudança. Não pode haver mudança. Entendeu? Pré-fabricado não existe isso. No tanto que a gente, inclusive, media para o fornecedor no modelo BIM. Então, se era 15 milhões a estrutura, dividido por metro cúbico de cada peça, peça instalada, peça paga. Muda o processo, é por elemento, não mais por serviços, entendeu? Que hoje a gente trabalha na nossa construção. Mas essa é uma modificação que vai decorrer do tempo. Até o número de cubetas, posicionamento de cubetas, aluguel de cubetas, entendeu? Nós estamos falando de elementos. Onde eu vou trabalhar melhor para ter um menor custo-benefício do negócio? Ô, Mas Priscila, outra pergunta aí. Aquela fase do tablet, tentar colocar tablet nova, não rolou, né? o que aconteceu? Eu sempre digo, o problema não está na tecnologia, está na aderência. No que a pessoa se sente bem ou não. Demora mais que 3 minutos para olhar o Zoom? Não sei, não quero ver. Me dá o papel. Agora, foi o que eu falei para o mestre outro dia. Você vai no negócio para ver. Se você tiver com todos os projetos no seu tablet, na tua mão, não vai ser mais fácil? Você vai ver vários. Eu olho no meu celular, vários projetos ao mesmo tempo, porque não é um item. Eu quero ver a furação, eu quero ver hidráulica, eu quero ver elétrica, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero ver a arquitetura, uma especificação, uma bancada, uma altura. Então, assim,
vai depender de cada um. Mas, de novo, é um processo que a gente vai devagar mudar. E quem quer, muda. Quem não quer, não muda. Não vai mudar. E tem um Peraí. negócio. Peraí. É bem assim, ó. É bem assim. Tem que ter competência muito grande para conseguir plantar um esquema de BIM igual vocês fizeram aí. Tem que conseguir desenvolver uma clarividência do que é realmente você ter uma ferramenta que é apta e é útil. Não é dizer, ó, estou fazendo em BIM, toma aqui, ó, meu arquivo IFC. Não é Não. nada, não é isso, não. Não, e lembrando assim, Né? ó, a primeira coisa que eu digo, o primeiro item, quando eu entrei nessa empresa, foi: para que você quer o BIM? Você tem que saber para que você quer o BIM. Porque se você falar que quer Deus, ele não vai fazer. Ele não quer apertar e sair uma informação geral e pronto, e orçamento, e custo, e comparativo. Não vai. Ele é complexo. Então, o que a gente fala? O que você quer? Eu quero para quantitativo de orçamento, eu quero para logística de obra, eu quero para planejamento. O meu BIM não é de 2D. Ele é feito para. Eu não tenho uma planta que eu extraio deste modelo. Este modelo é para eu contratar fornecedor. É para eu poder enquadrar a minha curva ABC. A minha curva A, quais são os itens que são importantes para mim? Eu não levanto vaso sanitário, eu não levanto janela, eu não levanto coisas que a obra pode levantar. Então, eu levanto aquilo que para ela é difícil. Impermeabilização. Ninguém nunca sabe o que põe em impermeabilização. Tá aqui, ó. Eu já modelei impermeabilização. Compra tanto disso, disso, disso. E contrata seu fornecedor, sua mão de obra, baseado nisso aqui. É isso. Então, o nosso modelo, isso aqui eu mostrei alguns, mas são de todas as obras das 5. A gente não faz de uma, a gente faz de todas. Entrou, tem o processo aqui em prioridade, qual vai e o que vai se fazer. Dos itens a gente faz E contenção, detalhe, fundação, estrutura. não tem ninguém terceirizado, é funcionário Não, da é 5 funcionário mesmo, aqui, que está aí, tem uns bem como bem é que chama? doidos. E é um engenheiro que senta aqui, quando ele lê uma planta de fundação, ele entende o que é uma fundação. Quando ele lê um projeto de estrutura, ele sabe o que é uma estrutura. Entendeu? Não é arquiteto ou qualquer um que não está entendendo aquilo que está fazendo. Não, aqui ele está fazendo porque o objetivo é ele falar de igual como fornecedor. Ele entender aquilo que ele está fazendo. Priscila, você veja, o Dionísio que está aí conosco, Dionísio Souza, ele tem uma experiência interessante nessa parte de modelo BIM para você transformar no orçamento de obra. No orçamento, você tirar esse quantitativo do modelo, né? Uhum. E já que ele está presente aí, eu acho que seria interessante assim para a gente compartilhar ideias e informações, né? Que o Dionísio pudesse passar alguma informação dessa parte desse desenvolvimento que ele fez, que eu sei que é ligado com um software de orçamento É, específico, né? a Mas visão que realmente funciona muito bem, não é isso, Dionísio? a visão que eu tenho do trabalho da Priscila ela criou toda uma estrutura, a Cinco criou uma estrutura porque eles não estão recebendo BIM. Essa que é o grande X da questão. Quer dizer, eles trouxeram para dentro da cinco, né? Uma boa parte, quer dizer, a parte mais importante para a obra, vamos dizer assim, para a execução da obra, que é o 4D, 5D, ela trouxe para dentro porque não está conseguindo que os projetistas entreguem modelos BIM com qualificação suficiente para ela não ter que fazer isso. Ela falou várias vezes ali, eu prestei muita atenção nisso, de que ela remodela. Então, Uhum. quer dizer, eu já tenho um modelo BIM de estrutura, é um completo absurdo ter que remodelar. E Não, você deixa eu só. passar para alguém é um retrabalho que não há necessidade se você receber. Eu vi o teu processo, eu conheço o processo profundamente. Você está fazendo através do Solibre, né? Uhum. Eu vi ali. Só que o que acontece é isso, você está suprindo uma falha de mercado na entrega hoje de modelos BIM para você. Só que vocês vão continuar sofrendo isso. Inclusive, a gente está tentando, já está conversando sobre isso na ABS, que antes disso a gente tem que resolver um problema muito sério. Todo mundo concorda que o BIM, você mesmo falou ali, Priscila, lá no início,
que é um aumento do tempo de projeto. Não é um aumento do tempo de projeto, é muito mais do que isso, é um aumento do escopo do que é projeto. Concordo. Então, quer dizer, antes a gente fazia um produto que se chamava projeto, que tinha como objetivo, único e exclusivamente, a execução da obra. A gente gerava arquivos 2D que alguém compatibilizava, que esse alguém normalmente nem era o escritório de arquitetura, era um engenheiro contratado para tocar a obra, que fazia isso lá na obra. Então, quer dizer, é uma distorção completa. E a partir do BIM, a ideia é que se criasse toda vamos dizer assim, esse trabalho que a Cinco está tendo praticamente sozinha, junto com todos os projetistas, em modelos reais em nuvem. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho os projetos em nuvem em relação à compatibilização, imediatamente num pré-projeto, o cara de instalação pode falar comigo a qualquer momento. Isso aí. E ele está vendo o meu modelo, eu estou vendo o modelo dele, a gente vai, necessariamente eu não preciso envolver a Priscila nisso, né? Eu posso conversar direto com o cara de instalação e dizer para ele, olha, não dá para você passar esse tubo de 100 milímetros grudado no maior local de cortante da minha viga. Ou você passa ele por baixo, ou some com ele, ou bota ele em outro lugar, ou eu tenho que mudar a viga de lugar, eu tenho que abrir, Quer dizer, eu posso conversar isso com ele, não preciso da coordenação. Só que os modelos têm que estar à disposição, e para os modelos estar à disposição, o que vai acontecer? Os projetistas têm que ter outras competências que eles não estão tendo. Isso aí. Concordo plenamente. Esse é o grande problema. Só que para fazer isso, Priscila, todo mundo tem que entender que o preço é outro. E eu concordo. O preço é outro. É. Então, o que a gente tem que discutir na BES é o projeto em BIM vão empurrar para o projetista de estrutura a competência que é necessária a ele para fazer um projeto em BIM, para que você não tenha que refazer o projeto na 5, então o preço do projeto é outro. Porque o dinheiro vai ser gasto de qualquer forma. Ou você vai criar dentro das construtoras ou da própria incorporadora uma equipe a mais para que possa receber o que vier de todo mundo para transformar realmente em BIM e você poder fazer planejamento. Você falou, inclusive, em facilities. Quer dizer, imagina, se a gente já está tendo esse problema todo para fazer um BIM para 2, 3 anos executar uma obra no máximo, você imagina eu ter que colocar nas minhas... Eu digo como calculista, eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse conhecimento. Mas, digamos, um projetista de estrutura que não tem conhecimento da quantidade de parâmetros que ele tem que botar no projeto dele para que você tenha um modelo na obra para você fazer um modelo digital que acompanhe a operação do empreendimento durante 50 anos. Isso aí. Agora, eu vou querer pagar esse projeto, essa competência, que vai ser do calculista, vai ser do cara de instalação, vai ser de todo mundo que projeta em BIM, ao preço que nós estamos praticando hoje, o valor de projeto, que é o mesmo de 15, 20 anos atrás? Que a gente entregava só PDF. Irreal, né? Gente, irreal, nem dólar, não. Completamente irreal. Completamente irreal. Entendeu? Não, então, em real, valor em real, não é em dólar. Não, é em real e irreal. Né? Porque o escopo de trabalho aumentou muito. Então, quer dizer, no momento, assim, a coisa é desesperadora. Quer dizer, cada vez o preço do projeto baixa mais, a gente não encontra 2.005 por aí, né? Quer dizer, o que a gente tem é exigências e mais exigências em cima de nós, e que nós temos que gerar um modelo BIM para 4D e 5D sem se pagar por isso aos escritórios de projeto, entendeu? Quer dizer, aí fica esse samba do afrodescendente com problemas mentais, né? Para a gente ser absolutamente correto. Dionísio, eu sempre digo uma coisa, não adianta eu querer, que eu falo, BIM não é Jesus, não vai resolver todos os seus problemas. Você tem que ter a competência de resolver os seus problemas. Sim, claro. Então, quando a gente fala sobre ciclo do empreendimento, para mim é muito claro. Cada um tem o seu papel. O projetista tem um, a construtora tem outro, e a operação vai ter outro. E tem que ser uma passagem de bastão. Eu tenho que passar a informação certa para um lugar para o outro. Então, assim, o que eu preciso para fazer de um modelo de estrutura, o meu plano de ataque, o meu planejamento, o que eu quero tirar de quantitativo, eu tenho que pegar o modelo e eu tenho que editar aquilo que eu preciso.
Eu não posso ficar pedindo, o projetista, vai lá agora, coloca, divide o plano de ataque. Não tem coesão, não tem informação, porque Mas eu posso isso, entrar a hora que eu isso, quiser. isso se chama BEP, Priscila. Então, quer dizer, a partir do momento que que o construtor ou o incorporador ele estabeleça as regras do jogo lá no início, é porque a gente está sendo cobrado disso a todo momento, Mas entendeu? é que eu não Quer acho que é dizer, função. aí é diferente. Aí é diferente. Você assumiu para vocês uma função que deveria estar nos projetos em relação aos projetistas. Quer dizer, não é possível fornecer um modelo para você de estrutura, ou seja lá, de instalação, de quem é a responsabilidade quantitativa? É de quem Dele, levanta ou de quem projeta? de quem projeta. Aí é exatamente. Não, mas não estou falando, tô falando de Exatamente esse estrutura. problema. O seguinte, Entendeu? você vai definir o meu plano de ataque? Eu vou pedir para você toda vez que eu fizer um estudo sobre o Não, plano de mas isso, ataque? isso Não, aí, isso aí mas aí é que tá. É um projeto, o BIM é colaborativo. Ele é perfeito. colaborativo, então as pessoas têm que sentar junto e têm que decidir as coisas juntas. Então, é lógico que a reunião existe e os modelos vão estar disponíveis, como eu disse, para todo mundo em um CDE desse qualquer da vida e todo mundo fazer. Eu não estou criticando o trabalho, não, Priscila, pelo contrário, eu estou achando excelente. Se todo mundo tirasse isso de cima da gente e fosse realmente fizesse isso que vocês fazem, seria uma maravilha. Aí o projeto poderia continuar a preço de projeto como era na época CAD, porque o Não, BIM vinha depois. Mas não é isso. É isso que eu estou dizendo. Não existem 1.005 por aí. Então, estão passando para cima de nós, dos projetistas, um conhecimento, uma competência que a grande maioria ainda não tem hoje para uhum, fazer, não tem mesmo. Não tem hoje para fazer, mas já está sendo exigido. Inclusive em concorrências e em todo tempo, em todos os lugares, entendeu? Pelos próprios incorporadores. Então, às vezes, o incorporador contrata direto os projetos aos projetistas e a construtora entra até depois. E aí vira uma coisa maluca, porque quando a é, construtora entra com essa visão que vocês têm e os projetos já estão todos prontos, o incorporador é que não sabe a hora de contratar as coisas, aí isso vira aí. um retrabalho de todo mundo, entendeu? É. E isso está acontecendo muito, 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 muito. É meu medo porque eu acho que existe a passagem. Cada um tem o seu dever. O projetista tem o seu, a obra tem a sua e a operação tem o seu. Por isso que eu acho que o BIM é uma coisa evolutiva. Por isso que eu falo sobre um pouco da industrialização. Ele fala lá fora o tempo inteiro que o modelo ele vai passar de fase, ele vai para a industrialização. E o cara da placa vai fazer a parede dele, onde é a placa dele, a divisão, os parafusos. É um modelo de fabricação. E depois sai um, entra o outro, sai um, entra o outro, para estar perfeito. Mas, de novo, é uma evolução do negócio. Como os de instalações, na minha visão, a instaladora é. O projetista de instalações não ganha o que uma instaladora ganha. O benefício de fazer tudo em BIM nas instalações está para a instaladora, teoricamente, instalar aquilo que está lá. Mas a gente às vezes exige demais do cara que não tem condições. Ou precisa ser esse trabalho junto, entendeu? Ele precisa ser uma passagem, como é lá fora. O projetista de instalações dimensiona, mas quem põe os posicionamentos, as suportações e tudo, é quem vai executar. Priscila, o que está errado não pode um corretor de imóveis ganhar 4% do valor de venda do imóvel e a gente cobrar 0,5% do Concordo, valor de construção do imóvel para um concordo, projeto de estrutura. É isso que está concordo, errado. Então concordo. Por isso que eu coloquei. a gente não vai ter BIM no Brasil enquanto a realidade foi essa, Concordo. entendeu? Quer Por dizer, isso que o projeto tem que ser valorizado. o projeto tem, exatamente. Então, e a gente vai, o que a gente quer fazer, a ideia que eu tive conversando com o pessoal da BS, justamente a gente vai se basear nas novas competências que o BIM exige que os projetistas tenham, para que a gente possa trazer o valor de projeto estrutural para um patamar real de um projeto colaborativo nesse nível que vocês fazem, Perfeito, eu concordo para que plenamente. diminua o seu trabalho.
Tá? Então não tem. O problema é, hoje em dia, a exigência do BIM é tão grande que no preço de projeto não se consegue fazer. Então a construtora, que tem um outro tipo de verba, que é a verba da construção, que está fazendo, porque vocês têm orçamento para fazer isso, o projeto não tem. Só que a grande maioria está exigindo isso dos projetistas e não da construtora. Entendeu? Então é isso que a gente quer mudar. E eu Para que concordo. o projeto venha para um preço, para um patamar de preço compatível com o que estão nos solicitando para um escopo de trabalho de acompanhamento de prédio de 50 anos, que é o que o BIM faz. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu acho que ele está bem isso, valorização do projeto, porque afinal ele está sendo requisitado muito mais informações do que era antes. E muito Claro, mais tempo e muito mais, como você falou, pessoas com outra visão, com cabeça claro. diferenciado. A gente está falando aqui, eu falei da armação, que eu queria a armação pronta, né? Que a armação viesse pronta e tudo mais. Então, assim, é um outro processo. Se você está trazendo a indústria junto com o projeto para fazer a armação sair pronto, tem que ter benefício, tem que ter melhoria, tem que ter ganho. Claro. É isso. Beleza, Mas pessoal. Muito bom. ótima, Muito bom, Dionísio. ótima Ó, palestra. Dionísio, você acabou, Dionísio, não falando nada desse trabalho que deu para você sair do modelo BIM e ir para os quantitativos de orçamento, né? Rapaz, eu não tenho nenhum Desse só... problema com isso. O problema, mas nenhum. Tudo meu é extremamente automatizado. Então, o meu projeto de estrutura já sai com os quantitativos e já dentro e com planejamento inicial, que ele pode ser, vamos dizer assim, é um planejamento ideal de quem a minha história é a seguinte: antes de eu ser projetista de estrutura, eu fui construtor durante 15 anos. Então eu sei de tudo exatamente que a Priscila está falando. Então, os meus projetos sempre saíram quantificados e com planejamento. Não tem problema nenhum. E mudar o planejamento para se adequar à construtora A ou B é outra coisa mais simples do mundo quando você tem realmente um projeto em BIM. Então não tenho realmente nenhum problema com isso. Zero. Zero problema em relação a isso. Agora, o que a gente tem é realmente entrar no meio de um projeto onde os níveis de entendimento do BIM são completamente diferentes entre os projetistas. Aí precisa realmente uma Priscila, que seria não tem jeito, a gente precisa que tenha um maestro que traga para você e saiba tocar todos os instrumentos, porque senão a banda não sai, né? O som não sai. Muito bom. Pessoal, eu queria pedir aí que nós não tiramos, o Varela está por aí chegando. Ô, Varela, você tem alguma observação a fazer sobre esse assunto? Diga aí. Tudo bem? Tudo bem. Cumprimentar a Priscila aí. Já conheço ela de longa data aí. E completar o que o Dionísio colocou. A questão da colaboratividade vai ser sempre difícil, porque se você tem escritórios, você tem um pessoal de instalações, de estrutura, o pessoal da decoração, os demais projetos, cada um quer tocar o seu. Eu tive lá 2022, 2023 fora do Brasil. Lá fora também é a mesma coisa. A Priscila tocou a questão do industrializado. Eu visitei algumas fábricas que recebem projeto em BIM e o pessoal criou um software de casa para pegar o IFC que ele recebe e corrigir. Porque se ele fala, se eu colocar o IFC que vem do arquiteto ou do pessoal de estruturas, eu não consigo produzir nas minhas máquinas. Quer dizer, não vai sair o que ele está imaginando. Então, ele tem que transformar os projetos. É isso aí. Você só vê o BIM completo nessa Arup, na Skidmore. São empresas multidisciplinares que trabalham juntos. É uma estrutura única. Então, ali funciona tudo azeitado, né? E em Portugal eu vi uma empresa, no caso da Cinco, aí é a construtora que faz. Tem uma empresa lá, chamava BIMnice, que ela pega os projetos dos vários participantes e ela põe em BIM todo o conjunto. Quer dizer, aí fica até no nível de facilities, né? Quer dizer, ele vem de um projeto de BIM.
a parte dos demais. Ele não faz nem cálculo, nem estrutura, nem nada. Ele pega todos os projetos e coloca aquilo em BIM para funcionar de fato. Então, aqui a gente, essa questão aí vai continuar dando de cabeça. A questão que o Aurélio colocou talvez uma prática que acaba virando costume, né? Já desde muito tempo o pessoal de instalações passa para a estrutura, e a estrutura ficou como a responsável por compatibilizar furo. Quer dizer, se sai algum furo errado, o problema é o pessoal da estrutura que se equivocou. Quer dizer, eles não estão nem aí. Então, essa problemática já é anterior ao BIM. Quer dizer, eles trazem os vícios antigos da prancheta para dentro do BIM. Quer dizer, o que eu vejo é muito vício antigo aplicado na tecnologia. Né? Quer dizer, tem que mudar a mentalidade. E tudo isso também é o que o Dionísio colocou, muito função do que se paga. Né? Você recebe na proporção do valor que estão te dando no projeto. Você sabe como é que a gente resolveu o problema de furos com os empreendimentos que a gente faz? Já existe um nível de colaboração muito alto nas equipes de projeto que eu participo. Primeiro que eu dei aula na faculdade de arquitetura, né? Eu dei aula de estrutura na faculdade de arquitetura. Então, uma boa parte de clientes meus foram ex-alunos meus da faculdade de arquitetura. Então, a gente já está tão integrado em relação a isso. Por exemplo, eu acabei com um furo. Quer dizer, na verdade, o que acontece é que a gente já faz o próprio projeto de arquitetura, já com os shafts estabelecidos e com os projetos de instalações estabelecidos, de maneira que você não circule com as tubulações de compartimentos para outros. Então, você, na verdade, só fura laje, você fura piso. Tá? Você não fura viga, você não fura entre vigas, não fura mais nada. Quer dizer, somente com... Por quê? Porque a arquitetura está decidindo junto com a instalação, está decidindo junto com a estrutura, e todo mundo está trabalhando no modelo em nuvem. Quer dizer, isso é possível, gente. Você não precisa estar na Suíça para fazer isso. É preciso que as pessoas entendam o processo, saibam usar as ferramentas que têm, e se preocupar em fazer o projeto bem feito. Agora, para que isso seja feito, isso precisa remuneração. Não há possibilidade da gente ter este nível de competência sem ter uma remuneração justa de projeto. É isso que a gente tem que resolver. Quando começar o projeto a estar num patamar realmente da exigência do BIM, nós vamos ter BIM no Brasil em todos os níveis. E não precisa ser só em obra industrial, a gente vai ter em obra convencional também, não tem jeito. Concordo, eu acho que é isso mesmo, não é a tecnologia que impede que execute, são as pessoas. Exatamente, as competências, as competências. Mas não se pode exigir ferramentas e competências ao preço de que a gente está praticando os projetos. Instalação ainda está pior ainda que estrutura. Então, como é que eu vou cobrar de um cara de instalação que ele fique 1 hora, 2 horas comigo discutindo um modelo, mesmo que seja em nuvem, de forma virtual, se o projeto dele é mais barato que o meu ainda? É isso aí. E para modelar instalações é um inferno. É um inferno. Você sabe que nós tentamos aqui. É um E inferno. assim, a gente só fez uma tentativa, porque não tem a mínima condição. Não tem. Pois mas já temos ferramentas para isso também. Aliás, eu trabalho nisso hoje, atualmente, né? Em fazer as ferramentas para facilitar essas coisas. Logo, logo vocês vão ouvir falar sobre isso. Mas o que você falou assim é perfeito. BIM é um processo colaborativo entre todos. A partir do momento que o incorporador quer. Se aquele cara que contrata projeto lá no início quer e vincula... Sabe por que eu digo isso? Quando eu fiz lá o trabalho em 2011, que eu comecei a ler as coisas do Penn State, o primeiro era sobre os fluxos BIM, que era o que a gente tinha, como é que ia ser o fluxo BIM de todos os processos. Perfeito. O segundo manual era o incorporador. Se o incorporador não entra dentro do processo, não tem como. O processo morre, o processo é um sonho. Só que o incorporador precisa entender o que é o BIM, precisa saber o que ele está pedindo, precisa trazer os agentes para trabalhar em conjunto, para ter o mesmo objetivo. Precisa dividir ganho
e benefício, Exatamente. Ele não pode, o entendeu? incorporador não pode entender o corretor de imóveis como um sócio dele, porque ele dá 4% da venda, e Isso não aí, entender o projetista como um sócio dele no isso aí. empreendimento também, já que ele está me exigindo que eu coloque parâmetros no meu projeto que ele vai usar durante a operação da edificação. Que Exatamente, diabo mas é assim, isso? O isso aí. gente, a diferença é uma coisa gritante. É de 4% do valor de venda para 0,5% do valor de construção. Vocês entendem a diferença disso? Qual é a disparidade do valor? Quer dizer, não tem sentido um negócio desse. Não tem que parar para pensar nisso. Dionísio, Ah, ainda tenho mais uma ideia ainda assim sobre remuneração, já que você está falando disso, do corretor. Quanto é que se paga para limpar a obra no final, por metro exatamente. quadrado? Esse é o serviço mais barato da obra, É, cara, do que azulejo, do que limpeza. É o mais barato da obra é o projeto de estrutura. Gente, tem que mudar isso. O que a gente tem que fazer é isso assim, a tem. gente não fazer mais. A minha proposta para a Bessa é dizer assim, a gente não trabalha mais por esse preço. Aí eu quero ver o que o incorporador vai fazer. Se ele vai contratar lá o cara da esquina com um software pirata para fazer um prédio de 20 pavimentos com proteção. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. Entendeu? Eu só queria completar que a iniciativa, esse processo que a Cinco faz, ela acaba mostrando justamente nisso que a Priscila acabou de falar, de integração e você falar de colaboração entre as partes. Isso acaba valorizando, né? Porque quem procura preço não dá valor, né? Exatamente. Então, assim, você acaba colocando em pauta esse tipo de competências que são necessárias até para reduzir o trabalho que existe na incorporação ou na construção, como a Priscila faz, e ver o que a gente consegue remunerar nos projetistas para poder ter essas habilidades lá. Porém, o processo está acontecendo, né? O mercado é isso, o que querem nos pagar não é o que a gente quer receber, e isso vai acontecer sempre, né, ao longo do processo, né? E aí acaba tendo que adaptar. Mas uma coisa que não pode ficar de fora é ter em mente que a gente está entregando, como projetistas de estruturas, uma solução de engenharia, né? Uma obra econômica com os pilares, vigas muito bem dimensionados, né? E nós estamos entregando uma engenharia e agora com requisitos maiores de BIM. Nós trabalhamos também com BIM, temos uma equipe de estrutura matricial para fazer o trabalho em BIM de todas as equipes de projetos que a gente tem, e a gente sabe realmente dessas demandas adicionais que nós acabamos sendo tomados, né? Mas é um processo que não tem como retroceder, acredito eu, para o longo prazo, né? Então, não sei aonde é que tem que ir, mas a gente tem que se juntar, conversar bastante. O que eu acredito? Eu acredito que todos os projetistas, aí a minha visão particular, assim, de Marcelo, acabam sofrendo de todos dos mesmos sintomas. Se nós perguntarmos para o engenheiro de instalações, se a gente perguntar para a arquitetura, se perguntar para o paisagismo, todos temos os mesmos sintomas dessa doença de falta de comunicação, de trazer em pauta, discutir o que se deve resolver, o que é papel de cada um, o que não é papel de cada um. Então, senão acaba virando aquele projeto que é preferível um final horrível, um horror sem fim, né? É aquele famoso ditado alemão traduzindo isso, preferível um final horrível, um horror sem fim. Aí termina o projeto, ninguém mais quer olhar a cara do outro, mas no fundo, falta um pouco dessa colaborativo mesmo, né, É em isso aí. termos de cultura, de empresa, né? Porque Tem que o que é mudar o uma incorporador também, sabe? Tem que trabalhar essa também, cultura do incorporador, entender que o projetista pode trazer grandes benefícios para ele de uma coisa mais enxuta, de uma coisa mais, pensando até em sustentabilidade, entendeu? yeah, Durabilidade e tudo, dos materiais, da desempenho do negócio, entendeu? eu Porque uma até queria boa fachada feita, uma boa solução de fachada, pensando exato, na arquitetura e tudo, é uma boa solução de menos pós-obra, de menos exato. problema. Não é só de execução, é do próprio projeto em si. E aí assim, ó, eu gosto muito daquela, que é uma cultura organizacional, digamos assim, né? É uma forma compartilhada de interpretar a realidade e resolver problemas. Então, os processos são uma forma de compartilhada de resolver os problemas, né? E aí, então, quando a gente mexe na forma de trabalhar, a gente está mexendo na cultura. A cultura tem
essa forma, né? E agora quem nos ajuda a modificar a cultura é o processo de liderança, né? E aí nós como projetistas de estruturas que também participar desse processo de liderança, de influenciar a incorporadora a tanto nos dar valor, mas especialmente mudar esse processo, né? Como a própria Priscila faz o ABC, nós estamos priorizando, né, os itens mais relevantes, priorizando os projetos ou as etapas mais relevantes do projeto e as competências mais relevantes, né? Então, acredito que cabe esse tipo de comunicação para poder ter realmente mais integrativo, né? Eu acredito que a gente acaba sofrendo da mesma patologia, e essa mesma patologia se dá em realmente não compartilhar todos juntos, porque é uma relação de poder econômico diferente, né? Quem contrata tem poder, e aí às vezes observa um certo medo de falar, né? Um certo medo de levar em pauta para não ser mal interpretado também, né? Pelo cliente, né? Então, acredito Muito que a gente bom, tem bastante Marcelo. coisa para mexer. Bom, Grande obrigado Marcelo. aí. Muito bom, Marcelo, sua intervenção. E a gente, na verdade, quer isso, é trazer discussões assim sobre esse assunto que nós estamos tratando e opiniões de cada profissional a respeito do tema, né? Isso é muito interessante. Eu queria pedir aí para que ainda que está presente, a Aurélio está conosco, a Ademar também, que ligasse as câmeras aí para a gente poder fazer um print para irmos para as considerações finais, né? E os agradecimentos aí. Muito bom. Aí, Aurélio, você ligou a sua. Tem aí também Thaís Arias, o Paulo Humberto, Francisco Gonçalo, André Lima, Dayana Melim. Vamos ligar as câmeras aí, pessoal, para a gente fazer um print. E aí, vamos para as considerações finais aí, agradecimentos gerais, etc. E convite para o próximo, né, também. Fala com a mãe aí. Muito bom. Olha, a Dayana aí ligou a câmera. Muito bem, muito bom, Dayana. Atendeu o nosso pedido, entendeu? Vamos fazer o print aqui. Fala, Chico. A Aurélio já me disse como é. Então eu já estou fazendo aqui esse meu, com todo mundo, né? Tá beleza, pessoal. Aurélio, já tô craque, viu, Aurélio? Depois que você me ensinou, aprendi, pô. Então é isso aí. Eu acho que eu quero agradecer a Priscila aí imensamente pela sua participação conosco, essa preparação do material para apresentar a gente aqui no bate-papo com a Bessie. Agradecer a presença aí de todos os colegas, o Dionísio colaborou conosco aqui, o Marcelo, o Aurélio, Varela também se expressou aqui conosco, dando sua opinião. E eu acho que o que a BES prega e traz, incentiva é isso, é esse compartilhamento de ideias e no sentido de que a gente vá crescendo e na engenharia, né, que valorize o profissional que trabalha com projeto de estrutura. Esse é o objetivo da BES, e esse é todo o trabalho que vem desde 1994. E o que eu acho grande lance da ABS, viu, Priscila, é que é todo mundo muito unido. Todos que chegam na presidência vão trazendo bandeiras que já estão lá desde a década de 90 e inteiramente ligados e colocados como questão principal aí, esses princípios da ABS, né? A questão da valorização das normas, participação nessas atualizações das normas, né? Das entidades da BNT, entidades internacionais como o FIB, e a gente vem também com integração com outras associações, isso que é muito importante. Tanto que o INSS você vê participação de pessoal de pré-moldado, de estrutura metálica, de outras associações também, que estão conosco lá no INSS, também compartilhando suas opiniões e trazendo temas que são de interesse de todos. Queria agradecer a Priscila, muito obrigado, Priscila, por sua participação Imagina. Eu conosco. queria Foi um grande agradecer a prazer conhecer você aí e saber desse seu trabalho todo nessa direção aí da implantação do BIM, né? Fiquei entusiasmado com tudo que você conseguiu fazer por aí na 5. Parabéns, realmente. E eu acho Obrigada, que foi um gente. estímulo para todos, né? Foi um estímulo para todos tentarem caminhar nessa O direção, mais né? Muitos importante, estão Adelson, ainda começando. Vai, Aurélio. é que a gente está com um contingente pequeno aqui, mas toda vez que alguém vier rotando caviar que faz em BIM, a gente só pega o print do link que vai ficar no YouTube e fala, ó, assiste então e fica quieto na sua para você ver que você não está fazendo nada em BIM. Como Né? é que é feito o trabalho em BIM, né, Aurélio? É isso aí. Toma esse link da Priscila aí, pô. É isso aí. Toma aí. Gente, ó, eu que Valeu, pessoal. agradeço muito, viu? Muito obrigada por tudo. Estamos à Obrigado, disposição. O que Ciro. vocês precisarem, estamos aqui. Obrigado, Valeu. Priscila. Grande abraço a todos.
Grande abraço, pessoal. Muito Obrigado, obrigado aí. Eu tchau. convido a todos para o próximo aí bate-papo com a Bess aí no mês de outubro. Nós vamos mandar aí por e-mail e também pelos grupos de WhatsApp, as redes sociais da Bess, fazer a próxima divulgação do novo tema que nós vamos apresentar em outubro. Um grande abraço a todos, boa noite, obrigado aí pela Boa participação noite, de vocês. gente. Grande Boa abraço. noite, obrigado. Boa noite. Valeu, boa Tchau, tchau. noite. Parou a gravação? Aurélio, tô tentando ver aqui como é que eu termino, pô. Tô procurando aqui, Tem um REC aí, ó. tô procurando aqui para. Ah, tô vendo aqui, Aurélio. Pronto, beleza.